Amém. Irmãos, eu quero ver vocês todos na festa do dia 27, mas eu quero ver vocês, principalmente, eu quero ver a carinha de todo mundo lá no céu, né? Tem uma palavra que o apóstolo Paulo, ele usa num determinado ponto da Bíblia. Eu até procurei aqui para falar para vocês, mas eu não achei aqui agora. Mas ele fala que ele prometeu para Jesus que ele ia trabalhar o máximo possível para levar todos vocês para o céu junto com ele, né? Ele prometeu isso para Jesus. Isso é uma característica de pastor, né? O pastor deseja ver cada um se desenvolvendo, cada um crescendo e cada um se garantindo em relação a estar no céu. Amém? Então eu quero ver vocês lá no céu, né? Para que ninguém escute uma palavra que a gente vai ler aqui, não precisamos ler, está escrito em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, não tem necessidade de você abrir, mas lá é aquela passagem onde é o final dos tempos, ali é um julgamento que está acontecendo, e algumas pessoas chegam perto de Jesus e falam: Jesus, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, Jesus, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo outro em teu nome. E Jesus, infelizmente, fala para aquelas pessoas assim: ó, sinto muito, eu não te conheço. A pessoa então, essa pessoa, para ela falar isso, para ela dizer o que ela falou, ela estava dentro da igreja, ela estava dentro do corpo de Cristo, ela estava participando do corpo de Cristo. Infelizmente, para essa pessoa, ela era joio e não trigo que estava sendo separado. Então muita gente, e a gente crê que essa palavra, ela seja só para líderes, né? Porque normalmente seriam os líderes, os pastores, que são chamados a expulsar demônios, a essas situações. Mas ela é para todo mundo, ela é para todas as pessoas. Todos nós temos a maior necessidade que a gente tem da vida da gente, a primeira necessidade que a gente tem da vida da gente é salvação, né? Deus é justo, Deus é santo, e Ele vai ter um momento que Ele vai ajustar conta com todas as pessoas, todo mundo, todas as pessoas vão ajustar conta com Deus. Isso é sério, a gente tem que levar isso a sério hoje. É nessa vida aqui que a gente tem que viver da forma que Deus quer que a gente viva, e é a respeito disso que vai ser julgado. A Bíblia, ela fala de 2 julgamentos. Eu quero estar no primeiro. Fala assim também: eu quero estar no primeiro. Eu vou dizer por quê. A Bíblia, ela fala de 2 julgamentos. Ela fala do tribunal de Cristo, né? Isso fala em 2 Coríntios 9, versículo 10. Vamos ler isso aqui só para a gente ver o que a palavra de Deus fala isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, está dizendo assim, ó: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam maus. Fala assim: eu quero estar nessa. Esse tribunal de Cristo, eu creio que ele esteja para acontecer, aí eu acho que nos próximos 50 anos, talvez um pouco, ninguém sabe certinho, a Bíblia não fala de data, isso é o que eu creio, né? Deve acontecer o seguinte: e só vai comparecer diante desse tribunal de Cristo os salvos. Então é a igreja que o Senhor vai vir buscar, né? Os crentes que estiverem vivos, do jeito que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, vão ser arrebatados e encontrar com Jesus nas nuvens, né? Os crentes que já tiverem morridos, que estiverem mortos, vão ser ressuscitados, e todos, tanto os que estavam mortos quanto os que estiverem vivos e forem arrebatados, vão subir juntos com Cristo, com o corpo restaurado, com o corpo glorificado, com o corpo que a gente vai ter para a eternidade, um corpo que não envelhecerá mais, que não adoecerá mais, que não terá mais dor, que não terá mais sofrimento, né? Um corpo do jeito que é o corpo de Jesus hoje, do jeito que Jesus está ao lado de Deus hoje. Então a gente vai ser chamado. E vai haver aí o tribunal de Cristo. Eu creio que vai ser nessa época. Vai ter o tribunal de Cristo, onde vai ser julgado o que a gente
fez, mas não para condenação. Esse julgamento não é para condenação de ninguém, mas é para galardão. É onde Jesus vai falar: olha, filhinho, puxa vida, ali você podia ter sido um pouquinho melhor, você poderia ter agido um pouquinho melhor, tal, né? Ou então ele vai falar: filho, parabéns, parabéns, olha, naquela situação, para todos ele vai dizer isso, né? Parabéns, naquela situação você foi uma bênção, naquela lá no entanto, tal. Mas é um julgamento onde a gente vai estar à vontade ao lado de Jesus e vai ser bênção, e vão ser dados os galardões, tal. Então a Bíblia fala de 2 julgamentos. E o outro julgamento que a Bíblia menciona, ela fala do trono branco. Esse é o juízo final, realmente, né? Esse eu acredito que vai acontecer daqui uns 1050 anos. Se o primeiro vai acontecer daqui a 50, e Jesus vai vir com a gente, vai voltar com a gente para a terra, e vai reinar durante 1000 anos. Quando terminar esses 1000 anos, vai haver o juízo final, realmente. Aí todo mundo vai comparecer diante de Deus. É ali que vai acontecer aquela situação que diz que todo joelho se dobrará. Todo mundo, gente boa, gente ruim, gente rica, gente pobre, gente poderosa, gente que não tinha poder nenhum. Todo mundo vai ter que se dobrar diante de Jesus, né? E reconhecer que Ele é o Senhor. É onde fala que todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar: ó, o Senhor é Senhor mesmo. Só que esse julgamento não vai ser um julgamento só para salvação. Vão ter pessoas sendo salvas ali também, pelo que eu entendo, pelo que eu creio. Por quê? A igreja que foi arrebatada, seremos nós, né? Amém? Você vai ser arrebatado? Amém? Ou se tiver morrido, já vai subir para o céu com o corpo glorificado? Eu vou estar nessa, eu quero estar nessa, eu vou estar nessa, amém? Então a gente vai estar nessa daí. Então a igreja vai estar fora dessa situação já, né? Mas as pessoas que nascerem, as pessoas que não forem arrebatadas e ficarem aqui na terra, elas vão passar pela grande tribulação, e alguns vão se entregar ao demônio, vão se entregar às torturas que vai acontecer, e vai ser duro, vai ser triste. Isso tudo está dizendo em Apocalipse, e tudo isso eu estou falando para você, porque esse é o tempo da gente garantir de não sofrer isso. Esse é o tempo da gente garantir que a ira de Deus não vai recair sobre nós. Por isso que a gente chama de salvo da ira de Deus que vai ser derramada, né? Então vai acontecer, e vão haver pessoas que conhecem a Jesus, mas que não se entregaram para ela, que não viveram do jeito que deveriam viver, que vão sofrer a grande tribulação, e na hora que a coisa apertar, as pessoas vão sofrer muito, mas elas vão resistir à tentação e não vão se entregar ao inimigo, e elas vão ser salvas, só que elas vão ser salvas na dor, né? no sofrimento, que não é o que está destinado para nós agora. E durante o milênio também, depois que isso acontecer, a grande tribulação, e depois que a igreja voltar, depois dos 7 anos que a gente vai passar com o Senhor, e a gente vai governar a terra junto com Jesus Cristo, durante 1000 anos, né? É por isso que Jesus é chamado de Rei dos Reis. Os reis que ele se refere somos nós, sou eu, seremos vocês. Nós reinaremos com Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Por isso que ele é chamado de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, né? Porque a gente vai governar com Cristo. Isso tudo está prometido na Bíblia, né? E durante esse período vão continuar nascendo pessoas, como a gente já tem falado aqui várias vezes, vão continuar durante esses 1000 anos, nascendo pessoas crescendo, pessoas morrendo, não os que estiverem nessa condição de arrebatado, de resgatado, porque a gente já vai estar com o nosso corpo glorificado e gozando da vida eterna que a gente já tem agora, né? Mas pessoas naturais vão continuar nascendo, morrendo, vivendo, e essas pessoas, diante do trono branco, que a gente vai ler aqui o texto agora, elas vão ser julgadas lá no juízo final. Algumas vão ter vivido do jeito que Jesus gostaria que elas vivessem, então vão ser também salvas, e outras vão ser condenadas. Abre comigo lá em Apocalipse, que é o último livro, vai ser a última página praticamente da sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Então, aí em Apocalipse capítulo 20, o capítulo começa falando desses 1000 anos que eu acabei de mencionar para vocês. Começa falando dos 1000 anos que Jesus vai governar aqui na terra, porque Deus quer que o ser humano seja do jeito que Ele planejou que fosse desde o começo. E Jesus, que se tornou um ser humano,
né? Ele vai vir governar aqui na terra como filho de Deus, né? Mas no corpo dele de homem, com o que ele conquistou aqui como homem, e vai governar com homens que eu digo homens e mulheres como nós, ele vai governar junto. Então Deus vai mostrar, olha, é assim que o ser humano eu criei para fazer. Quando eu criei ele a minha imagem e semelhança, e falei para ele dominar sobre a terra, é assim que ele vai. Então a gente vai governar essa terra com justiça, submetidos a Jesus. A gente vai governar essa terra do jeito que Deus gostaria que a terra sempre fosse, e vai passar esses 1000 anos. Depois que passar esse período, então vai haver essa situação que a gente vai ler aqui, olha, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, está dizendo assim, olha: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, viu um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. Então todo mundo que morreu e desapareceu no mar vai ser entregue aqui para ser julgado. E a morte e o Hades entregaram os mortos. Todo mundo que foi enterrado, que foi sepultado, vai também estar diante desse trono, os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, esse é o juízo final, esse é o julgamento final que vai acontecer. Então a gente tem que estar ciente dele, a gente tem que estar buscando o bem que o Senhor quer nos dar hoje, buscando o que o Senhor quer nos proporcionar hoje, mas de olho nisso, porque a gente não vai estar nessa situação, a gente vai estar naquela primeira situação, onde a gente vai estar no tribunal de Cristo, né? Sendo galardoados, sendo abençoados. Por que também que eu estou falando todas essas coisas? Ontem eu ouvi 2 pregações mais ou menos parecidas, né? E numa delas, a pessoa que estava pregando, ela falou assim, olha, é muito fácil encher igreja. Eu falei, Aí ele falando, é muito fácil encher igreja, é muito fácil enganar as pessoas, fazer com que as pessoas venham atrás de uma coisa que não é de fato o evangelho. É muito fácil, é só a pessoa ser bom em comunicação, falar o que as pessoas querem ouvir, falar o que as pessoas estão com vontade de ouvir. Olha, você vai ser abençoado, você vai ter tudo o que você deseja, você vai ter tudo o que você imagina, basta que você faça isso, que você faça aquilo, que você vai ter tudo o que você quer nessa vida. É fácil fazer isso, é só você planejar como fazer isso, ter os argumentos certos, que são fáceis de obter, né? E você atrai pessoas. Você tem igrejas aí enormes, lotadas. Eu não estou dizendo com isso que toda igreja grande está fazendo isso, ou toda igreja grande está levando as pessoas para o caminho errado. Mas Jesus, ele olha a motivação do coração das pessoas. Teve uma situação, a gente já pregou sobre isso aqui na igreja, onde Jesus, ele multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, e ele alimentou 5.000 pessoas, aproximadamente, naquela situação, né? E aquelas pessoas, elas eram necessitadas, aquelas pessoas, a maioria ali eram pobres, era difícil conseguir comida boa naquela época, e Jesus alimentou aquelas pessoas. Logo em seguida, essas pessoas procuraram Jesus, e Jesus pegou e falou para ela, cuidado, vocês estão me procurando só pela comida que eu dei para vocês, só pelas bênçãos que eu dei para vocês, né? Não batalhem pela comida que perece, mas sim pela comida que vai fazer com que vocês tenham a vida eterna. Aí logo em seguida, ele falou assim, olha, a minha carne é pão, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem não comer da minha carne, ele disse, e que não beber do meu sangue, não vai ter parte comigo. As pessoas, porque
a maioria das pessoas entendeu da maneira literal, como se Jesus estivesse falando da carne física dele mesmo e do sangue dele derramado mesmo. Mas ele estava falando o quê? Que quem não tivesse ele como Senhor, como Salvador, quem não reconhecesse ele como o verdadeiro alimento, como quem vai dar a vida eterna para eles, a pessoa ia se perder. E era isso que ele estava querendo dizer. Aí, esse discurso, que é o discurso que tem que ser praticado pela igreja, principalmente, a igreja vai falar em prosperidade, a igreja vai falar em bênção, sim, porque o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos abençoar. Mas o principal da gente é a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós acabamos de ler aqui em Apocalipse que as pessoas foram julgadas, né? E as que estavam com os nomes escritos no livro da vida foram salvas. E as que não tinham o seu nome escrito no livro da vida, enfrentaram a segunda morte, que é ir para o inferno, que é estar separado de Deus, que é o sofrimento eterno, porque nós somos seres eternos. Então, uma vez Jesus mandou os discípulos dele fazer um trabalho ali regional, abençoar as pessoas, e ele deu autoridade para 70 discípulos deles ali, e pregar o evangelho para aquelas pessoas, e falar dele para aquelas pessoas, e deu autoridade para eles ir lá, curar enfermos, sarar as pessoas, expulsar os demônios, né? Até ressuscitar mortos, deu autoridade, e Deus tem isso para a gente, mas só que não deve ser essa a motivação da gente. A gente não pode, tem pessoas que vêm à igreja porque estão precisando de um milagre, às vezes por uma questão de doença, às vezes por uma questão financeira, algumas coisas, vêm à igreja por uma questão porque estão precisando de milagre. Muitas dessas pessoas não recebem esse milagre. Por quê? Ou não tem fé suficiente para isso, ou por um motivo ou por outro, não recebe esse milagre. Aí elas se afastam de Deus. Mas o foco de você buscar a Jesus Cristo é a salvação da sua alma, é a salvação, é o principal. Jesus, quando aquelas 70 discípulos voltaram de realizar todo aquele trabalho, eles voltaram todos felizes, né? Jesus, deu certo, Jesus, a gente expulsou os demônios, Jesus, a gente falava, as pessoas eram curadas, Jesus, a gente abençoava, acontecia, Jesus, que maravilha. E Jesus pegou e ficou feliz também com eles, mas disse para eles assim: olha, não fica tão feliz por causa disso, mas fiquem mais felizes ainda, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, é o principal que a gente deve buscar, é o principal que a gente deve almejar, né? Aí, quando Jesus falou para aquelas pessoas, que... Desculpa, irmãos. Quando Jesus falou para aquelas pessoas que elas estavam buscando Ele pela motivação errada, e falou da necessidade das pessoas comerem da carne dele, comer da carne de Jesus é crer nele, é crer que Ele é o Salvador. Beber do sangue dele é crer nele, crer que o sangue dele é o que nos salva, é o sangue dele que nos limpa de todo o pecado. Isso é comer da carne de Jesus, isso é beber do sangue de Jesus. Só que quando Jesus disse isso para aquelas pessoas, muita gente não entendeu e muita gente se escandalizou e começou a abandonar Jesus, começou a ir para longe. Aí Jesus chegou nos apóstolos, nos que andavam com ele, e falou: e vocês não vão embora também? Está indo todo mundo embora, vocês não vão também? Aí Pedro chegou para Jesus e falou assim: Jesus, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Então é essa a motivação que deve nos conduzir, é essa motivação que vai fazer com que Deus se agrade de nós, é essa fé que Deus quer que a gente tenha, né? E é essa fé salvadora. Há igrejas que focam na questão da prosperidade, né? E as pessoas estão lá, estão buscando a prosperidade. Na verdade, fica mais ou menos assim: olha, busca a prosperidade e de quebra você tem a salvação, de quebra você tem a Jesus. E não funciona assim, não é assim que funciona. Ou então, a questão de cura também. A cura divina é uma bênção, é um dom de Deus, pessoas exercem essa, mas às vezes se monta toda uma estrutura, toda uma igreja, milhares e milhares de pessoas que estão visando só essa questão da cura.
E maravilha pela cura. Mas não é o foco. Tem aquela situação que Jesus falou, onde a gente sempre menciona isso, onde ele estava passando num lugar, e passaram por eles, que as pessoas viviam isoladas, passaram por eles 10 leprosos. 10, todo mundo conhece o que está escrito na Bíblia. Passaram por eles 10 leprosos. E os leprosos, era uma doença terrível, que não tinha cura, que fazia e acabava com a vida das pessoas, porque as pessoas perdiam os amigos, perdiam a família, porque elas eram rejeitadas, como aquilo era considerado contagioso, e muitas vezes realmente elas eram totalmente isoladas da sociedade. Elas tinham, era inclusive humilhante, porque elas tinham por obrigação de lei, senão elas seriam apedrejadas. Se ela estivesse andando na rua e passasse perto de você, ela tinha que levantar a mão e falar: imundo, imundo. Porque se uma pessoa que não fosse leproso se aproximasse dele e ele não tivesse avisado que ele era imundo, como era dito para ele dizer, ele era apedrejado, porque ele estaria podendo transmitir aquela doença para aquela pessoa. Então era considerado desse jeito. Então essas pessoas sofriam demais, essas pessoas perdiam absolutamente tudo, e eles viviam isolados nos lugares. E certa vez, e várias vezes, Jesus teve uma situação que um deles chegou em Jesus e falou: Jesus, se você quiser, você pode me limpar. E Jesus chegou e tocou nele, coisa que ninguém fazia. As pessoas queriam distância, né? Jesus falou: quero, seja limpo, e curou aquela pessoa na hora. Maravilha! E aquela pessoa, eu creio que ela tenha sido salva. Mas teve uma situação em que Jesus encontrou 10 deles, e eles devem ter falado: imundos, imundos, para que Jesus não se aproximasse dele. Mas mesmo assim Jesus se aproximou e curou os 10. Curou os 10 leprosos e falou assim: olha, agora vão lá diante do sacerdote, porque era o sacerdote que dizia, olhava a pele da pessoa e dizia assim: olha, você está puro, você não é mais imundo, você pode voltar ao convívio. Era o sacerdote quem julgava isso. Então Jesus falou assim: olha, vai lá, e essas pessoas levavam uma oferta ao sacerdote, e o sacerdote as examinava e as liberava novamente para o convívio da sociedade. Jesus curou os 10 e mandou os 10 ir aos sacerdotes. Pouco tempo depois, voltou um: Jesus, você é lindo, você é maravilhoso, você me curou. Jesus, poxa vida, Jesus, você é o Filho de Deus. E ele foi salvo, porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus perguntou para ele: não foram 10 que eu curei? Cadê os outros 9? Os outros 9, eles foram seguir a vida deles. Então, o foco do Evangelho não é a cura. A cura faz parte, a cura é uma bênção, a cura é para a gente. Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O nome de Jesus é poderoso. Nós acabamos de ungir pessoas aqui, crendo na cura do Senhor, e o Senhor faz isso realmente. Mas a nossa satisfação, a nossa fé e o que a gente deve buscar não é essencialmente isso. A gente deve crer que nós precisávamos ser limpos, que nós precisávamos ser purificados dos nossos pecados, e Jesus fez isso na cruz por nós. É isso que vai fazer com que a gente esteja diante de Deus. É isso que vai fazer com que o nosso nome esteja no livro da vida. E é nisso que a gente deve se alegrar. Então, eu aqui, como pastor de vocês, eu tenho que colocar isso para vocês. A palavra de Deus fala para que a gente dê a orientação, para que os filhos de Deus não sejam levados por qualquer vento de doutrina. E às vezes a doutrina o que é? Olha, vem aqui para a prosperidade, vem aqui que você vai ter tudo o que você está precisando, aqui você vai ter, lá você não tem, aqui você vai ter, vem aqui que você vai ver a cura divina. A cura divina é bênção, e a gente quer que ela seja, que ela aconteça na nossa igreja também, e a gente crê que ela aconteça na nossa igreja também. Mas esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, como a gente pregou aqui semana passada, né? E o Senhor nos ressuscitou, e o Senhor nos resgatou, e a gente deseja isso para as nossas vidas. Amém? Então, nesse momento, eu quero fazer um apelo para você, como é obrigação nossa fazer sempre. Toda pessoa, toda língua que confessar que Jesus é o Senhor,
toda língua que confessar que Ele morreu na cruz pelos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas há necessidade de você reconhecer isso nessa vida. É para isso que o Evangelho é pregado aqui. Foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz. Ele morreu na cruz por mim, por você, por todas as pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está dizendo aqui na Bíblia. Só que há necessidade, a escolha é sua, a escolha é da pessoa, a escolha é pessoal. Jesus morreu por todas as pessoas, mas não vão ser todos que vão ser salvos. Vão ser salvos só os que reconhecerem essa morte de Jesus na cruz e aceitarem: olha, Ele morreu por mim, Ele morreu por causa dos meus pecados, Ele morreu por causa dos meus erros, né? Então eu quero fazer um convite para você aqui agora. Eu quero saber se tem alguém aqui que nunca reconheceu isso publicamente, e isso é necessário, e quero fazer um apelo para você. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, que Ele morreu na cruz pelo seu lugar, levanta a sua mão em sinal, fala assim: eu creio nisso, e eu quero tomar parte nisso, eu recebo isso para a minha vida. Tem alguém aqui que nunca fez isso, e entendeu isso, e quer se manifestar com relação a isso hoje? Levanta a sua mão para a gente orar junto. Levanta a sua mão para a gente orar, para você declarar assim: ó, eu creio nisso, eu recebo isso, eu quero isso para a minha vida. Tem alguém? Tem alguém? Essa oportunidade, ela vai se cessar daqui a algum tempo. Se você não fez isso nunca, há necessidade de que você faça. Às vezes você já até frequenta a igreja faz um bom tempo, mas você nunca levantou a sua mão para falar assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu recebo Ele como meu Senhor e Salvador. Tem alguém que deseja fazer isso nessa noite, para a gente orar junto? A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Coloque-se de pé, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tenha a motivação certa, irmãos. Tenha a motivação certa. Tenha como alvo declarar, como alvo viver como quem tem o seu nome escrito no livro da vida, e se manifestar com relação a isso, e viver de acordo com o que Deus, da forma com que Deus quer que você viva. Já foi dito aqui hoje, a vida da gente aqui, ela é curta. A gente pode até achar que não, né? A gente pode até achar que não, que 70, 80, 100 anos, que alguns chegam a 100, a minha sogra vai fazer 91 amanhã, né? Isso daí não é nada. 91 anos de idade não é nada perto da eternidade. A eternidade não tem fim, e nós somos seres eternos. Então a gente tem que ter como alvo as coisas de Deus, como alvo as coisas do céu. Como já foi dito aqui hoje também, a gente vai viver essa vida, vai curtir essa vida, vai ver as coisas boas dessa vida, vai compartilhar as coisas boas, vamos conquistar as coisas. Sim, isso é pra gente, é bênção, é pra gente viver bem. Não é pra gente viver vida miserável, é pra gente viver vida muito boa, né? Mas a gente tem que ter como alvo, como foco, a eternidade, porque lá sim a gente vai ter tudo do bom e do melhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor escreveu o meu nome no livro das vidas, Senhor Deus. Agradece a Deus, porque o seu nome está no livro da vida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque eu tenho a garantia, Senhor Deus, da vida eterna ao teu lado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que foi feito por mim. Muito obrigado, Deus. Pai, e me faça, Senhor Deus, cada dia viver de acordo com isso, viver consciente dessa situação, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. E nós desejamos em breve estar contigo para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.